são situações muito sérias que precisam ser analisadas, tanto por parte do empregado quanto do empregador, né? Porque tem empregado também que acha que pode tudo na empresa. Isso. E não é assim, tem regras. Da mesma forma que você falou que o empregado não pode fazer tudo da cabeça dele, que ele tem que seguir a legislação, o empregado tem que ter ciência que ele tem os direitos dele, mas ele tem os deveres também, né? Sim. Eu até trouxe aqui uma anotação, porque são várias as possibilidades, né, os atos da previsão legal em que a empresa pode aplicar a justa causa. Então, antes da gente passar para os casos polêmicos, né, de justa causa, quais são as, as faltas graves previstas na legislação trabalhista? O primeiro é ato de improbidade. É quando o empregado, por exemplo, ele recebe um dinheiro indevidamente da empresa, quando ele falsifica um documento da empresa, por exemplo, para conseguir hora extra. É, Essas situações, né, são consideradas improbidade e elas podem caracterizar essa justa causa. Tudo isso A, está inserido. tá, a outra situação é incontinência de conduta ou mau procedimento. Esse é um pouco mais amplo, porque assim, incontinência de conduta ou mau procedimento, por exemplo, de dois empregados que foram flagrados fazendo sexo durante o horário de trabalho. Isso é uma incontinência de conduta ou mau procedimento. Isso aí pode caracterizar a justa causa. Uma outra situação é condenação criminal do empregado. Esse aqui tem que ser bem pautado, porque não é quando, um exemplo, você tem um empregado, ele é preso em flagrante. Nessa situação, você não pode fazer a demissão por justa causa, né? Você só pode demitir por justa causa aquele empregado que é condenado criminalmente por uma sentença condenatória da qual não cabe mais recurso. Porque enquanto ele puder recorrer em liberdade, a empresa não pode fazer essa demissão. Entendeu? Desídia no desempenho das funções. É aquele empregado que falta muito ao trabalho, que você, por exemplo, passa uma tarefa para ele, ele não faz, ele recusa ou faz mal feito, aquele empregado que erra, no caso, por exemplo, da indústria, que tem muita peça que ele faz que não passa pelo controle de qualidade, isso pode caracterizar a desídia. A outra situação, embriaguez habitual ou em serviço. São duas situações. É aquela embriaguez que ocorre dentro do ambiente de trabalho, o empregado chega para trabalhar e ele está embriagado. E a embriaguez habitual, ela ocorre fora da empresa. Nessa situação é quando, por exemplo, eu tenho um empregado que sai da empresa com o uniforme da empresa, vai para o bar, bebe muito, apronta, entra em atrito com alguém, confusão. E essa situação de embriaguez, ela pode determinar a justa causa. Porque essa é uma outra questão bem polêmica atualmente no direito do trabalho, que é a embriaguez como justa causa para a rescisão do contrato de trabalho. São muitos temas, né? Por isso que eu falei que tem as questões que envolvem o empregador, que ele tem que estar ciente, mas o empregado também tem que estar ciente. Ele não tem só direito, não, ele tem Isso deveres aqui é também, né? importante que Sim. essas situações que a legislação traz, é importante tanto o empregado quanto o empregador conhecer. Porque às vezes o empregado ele age de uma forma que ele nem sabia que aquilo ali poderia ensejar a demissão dele por justa causa. Aí continuando, violação de segredo da empresa. Essa violação é aquela que causa prejuízo para a empresa, entendeu? Por exemplo, o cara tem a fórmula da Coca-Cola e ele pega aquela fórmula e vende para a Pepsi, por exemplo. Seria uma violação de segredo industrial, o segredo da empresa, e isso caracteriza a justa causa. Ato de indisciplina e insubordinação é aquela situação. Indisciplina é quando você age contra o seu empregador. Então você
O empregador determina que você faça alguma coisa, você, de forma indisciplinada, nega a fazer, xinga o empregador, xinga o gerente. Isso aí é indisciplina e insubordinação. Abandono de emprego, esse é o mais comum, que é aquele empregado que falta ao trabalho por mais de 30 dias, sem uma justificativa. Aqui é importante lembrar, porque a empresa, na hora de fazer uma demissão por justa causa, por abandono de emprego, ela tem que observar que a gente tem dois requisitos nesse tipo de justa causa. Primeiro que é o requisito objetivo. Qual que é esse requisito? A pessoa faltar mais de 30 dias. Então, faltou mais de 30 dias, requisito objetivo. Mas tem um outro requisito que tem que ser observado, que é o subjetivo, que é a vontade de abandonar o emprego. Porque às vezes a pessoa ela falta mais de 30 dias, mas ela não tinha intenção de abandonar esse emprego. Pode ser um motivo qualquer, tem N possibilidades. Então, por isso que, principalmente no caso de abandono de emprego, não basta fazer aquele comunicado para o empregado, mandando ele na empresa para justificar. É bem mais complexo que isso. Então, e cada caso é um caso, por isso que é importante ter sempre a ajuda de um profissional de recursos humanos, um profissional da área do direito do trabalho. Outra situação, ato lesivo à honra e à boa fama. Uma política de difamação contra o empregador nas redes sociais. É uma possibilidade de justa causa, né? De ato lesivo contra a honra e a boa fama. Uma outra situação, ofensa física praticada dentro da empresa. Isso aí pode ser contra qualquer pessoa. Pode ser o empregador, um colega de trabalho. A ofensa física pode caracterizar a justa causa. Prática de conduta de jogos de azar dentro da empresa. Também. Muito pouco comum isso aqui, tá? Ato atentatório à segurança nacional. Essa é um exemplo que a gente teve recente, aqueles atos do dia 8 de janeiro, né? Que foi considerado ato atentatório à segurança nacional e muita gente que estava naquele dia ali foi demitido por justa causa. Perda da habilitação profissional, que é o último caso previsto na legislação. Exemplo, eu sou advogado, eu sou contratado por uma empresa por eu ter essa habilitação. Eu tenho OAB, então eu posso advogar. Ou eu sou médico, eu tenho CRM, eu posso exercer a medicina. Se eu perco por alguma situação essa habilitação, eu não posso mais exercer aquela profissão e eu fui contratado para aquilo. Então eu posso ser demitido por justa causa. Outro exemplo que é mais comum é o empregado que é motorista. Ele é contratado, por exemplo, motorista carreteiro. Ele perde a habilitação porque tomou muita multa. Se ele tiver habilitação suspensa ou perder essa habilitação, a empresa pode também demiti-lo por justa causa.